Olá, boa noite. Você que está assistindo aí essa nossa última aula do cursinho aqui popular do IEE, da disciplina de Biologia. Essa vai ser a nossa 14ª aula e os assuntos, né, que a gente vai estar tratando aqui vai ser de transpiração dos mamíferos e também de lipídios, né? Como eu já tinha feito anteriormente, eu vou tentar trazer ali um pouquinho, né, da abordagem tanto da biologia quanto da química, né, para tentar complementar as duas disciplinas no mesmo assunto, numa mesma questão de prova do Enem, né? E seguindo a metodologia que a gente vem fazendo, né, nas últimas aulas, eu sempre trago aqui uma questão do Enem. Essa questão é do Enem de 2018, eu não coloquei a data aqui não, mas estou aqui falando, né, que ela é de 2018, onde a gente vai poder fazer desse jeito, né? A gente lê a questão, vê ali as opções que tem, vamos para a parte teórica e retorna depois para ver se a gente consegue responder, né, essa questão. Começando então, essa primeira questão seria o quê? O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna, ou seja, né, os animais que ele vivem, predominantemente é composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados é opção A, existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Letra B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Letra C, desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Letra D, capacidade de controlar a temperatura corporal. E a última opção, opção E, respiração realizada por pulmões foliáceos. Vamos lá. Nos mamíferos, né, vamos começar falando por eles. O mecanismo de transpiração é chamado de sudorese. Então, a produção e eliminação de água, né, a sudorese seria a produção e eliminação de água, visando a manutenção da temperatura corporal, né, e ela ocorre por meio das glândulas sudoríparas, que secretam o suor além da água, né, que contém também algumas substâncias e nutrientes que precisam ser excretados, ou seja, têm que ser colocados para fora do organismo, pelo organismo. Quando a temperatura do ambiente é muito elevada, né, é quente, e acaba causando uma alteração de temperatura corporal dos mamíferos, ou seja, né, nós mamíferos, a nossa temperatura corporal está inteiramente ligada à temperatura externa, né, à temperatura do meio. E no caso, as glândulas sudoríparas, elas passam a ser ativadas, né, nessa condição desse meio mais quente, que no caso ela é ativada pelo sistema nervoso e começa ali o processo de secretar o suor. Em cães e gatos, né, no caso nós aqui, nós fazemos parte dos hominídeos, né, dessa, não faz parte nem dos gatos, nem dos cães, né? Vamos falar um pouquinho deles. A transpiração deles ocorre pela língua e pelo nariz, então é diferente da gente, né? Nós mamíferos aí, que transpiramos pela pele. Já as baleias, que também é um outro grupo de mamíferos, nesse caso aquáticos, né, elas possuem um sistema muito rudimentar, né, muito simples, vamos dizer assim, de regulação da transpiração em ambientes secos, né? Então, o fato de elas, logicamente, estarem lá envoltos em um ambiente totalmente aquático. Por isso, quando fora d'água, esses animais podem se desidratar mais rápido que mamíferos terrestres. Por isso que quando acontece de baleias, né, encalharem em praias, né, quando elas ficam ali a maré abaixo, de repente elas não conseguem voltar a tempo para o mar, é tão importante, não sei se vocês já viram isso, que o pessoal fica jogando água, né, nas baleias ali, enquanto uma equipe está tentando criar um caminho para devolver ela para o mar, né? Outra equipe está ali molhando ela, justamente por isso, né? É muito rudimentar, muito menos complexo, não é exatamente isso, mas acho que para ajudar a entender, né? O sistema respiratório, por exemplo, das baleias, quanto de outros mamíferos, como cães, gatos e nós humanos. Então, por isso que elas são mais fora do ambiente aquático, né? Para elas é muito mais complicado essa questão
da transpiração, elas perdem água muito rápido. Em suma, seria isso. Em cães e gatos, a transpiração ocorre... Opa, duplicou ali uma apresentação. O suor, né, ele é um fluido inodor, não tem cheiro, secretado pelas glândulas sudoríparas, né, uma glândula exócrina, né, que ela existe no extrato tecidual epidérmico. Então, na nossa pele, né, vai existir ali glândulas, que são essas glândulas exócrinas, ou seja, elas colocam alguma coisa para fora. Opa, só um minutinho. Olá, Roberta. Boa noite. Roberta, você entrou? Ah, meu Deus, ela não entrou. Entrou. Roberta, boa noite. Boa noite, Tudo jóia? tudo bem? Massa. Que bom que você veio. Ó, eu já tinha começado aqui a aula, já eu falando umas partes, mas eu vou voltar. Fico feliz que você veio. Nossa última aula. Como é que foi o Perdoa pela primeiro demora. Luiz dia? também tá assistindo aqui do lado, do seu lado dela, tá com a mãe dela. A mãe dela tá Sucesso. viajando. Não, sucesso, que bom, porque eu tinha até comentado, né, que eu estou seguindo ainda aquele caminho que a gente propôs, tentar pegar um pouquinho da química, um pouquinho da biologia, porque querendo ou não, algumas questões do Enem, ou de biologia ou de química, vão falar de coisas parecidas, né? E como é que foi o primeiro dia de prova? Você achou fácil? Achou difícil? Ah, com a cara do Enem, né? Muita questão de interpretação. Muita. E você conseguiu fazer a redação? É, eu fiz, né? Menina, foi um tema que eu fiquei assim, de cara, tá? Falei, gente, eu não saberia falar, eu acho que eu não saberia falar daquilo. Enfim, né? Tomara que É, vocês foi um tempo. consigam e caminhem aí para um... Aquela coisa, o bom do Enem, como são 2 dias, tem isso. Então, no primeiro dia, às vezes, você não vai bem, pode ser que você mande muito bem no outro dia, né? Então, vão torcer para que isso aconteça. Eu tinha comentado com... Na verdade, depois eu falo para vocês, porque como está gravando, e depois eu paro a gravação e aí eu bato um outro papo com vocês. Mas qual que seria, né, o assunto da aula de hoje? Eu vou estar falando de transpiração em mamíferos e lipídios, né? Então, assim, são assuntos, como eu falei, né, que vão pegar tanto biologia quanto química, que eu acho que é bacana agora, nesse momento, vocês já pegarem o máximo possível desse conteúdo, porque pode ser que um ajude o outro. Tá? E aí, naquele mesmo formato que a gente estava fazendo, né? E aí, a primeira questão que fala no caso da transpiração seria assim: o deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade, pouca quantidade de água. Então, a fauna, né, ou seja, né, os animais que ele habitam, é predominantemente composta por animais, no caso lá do deserto, composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, no caso, né, o deserto, presente nos seres vivos dos grupos citados, e essa pergunta, gente, eu já vou falar, é uma pegadinha, tá? Dos grupos citados e aí a opção A seria, né, esse mecanismo de adaptação para esses animais que vivem no deserto. A existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Opção B, a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. A opção C, desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. Opção D, capacidade de controlar a temperatura corporal. E a opção E, respiração realizada por pulmões foliáceos. Então, falando um pouquinho do que seria, no caso, né, essa transpiração aqui que a gente está falando. Nos mamíferos, o mecanismo de transpiração é a chamada sudorese, né? Ela seria a produção e eliminação de água, visando a manutenção da temperatura do corpo, né? Que ocorre por meio de glândulas sudoríparas que secretam, né? Jogam aí para fora, além de água, algumas substâncias e nutrientes que precisam ser excretados pelo organismo. Quando a temperatura do ambiente ela é elevada, acaba causando uma alteração da temperatura do corpo,
dos mamíferos. E aí as glândulas sudoríparas são ativadas pelo sistema nervoso e secretam suor. Em cães e gatos, vou pular isso aqui porque esse slide estava dobrado, que é esse que é o certo. Em cães e gatos, a transpiração ocorre pela língua e pelo nariz. Então, não é do mesmo jeito, por exemplo, que em nós, seres humanos, que é através da pele, né, que sai a água. Já as baleias e outros mamíferos aquáticos possuem um sistema muito rudimentar, né, de regulação da transpiração em ambientes secos. Por isso que quando fora da água, as baleias, por exemplo, podem se desidratar muito rápido, né, em relação, por exemplo, a mamíferos terrestres. Eu estava até falando nessa parte. Por isso que quando uma baleia encalha, e às vezes a gente está vendo os vídeos do pessoal lá na praia, tentando devolver ela antes que ela morre, e até porque muitas delas morrem muito rápido, né? Também tem uma relação aí, pelo fato delas morrerem quando elas encalham, além do peso delas que sufoca elas, né? Elas são muito pesadas, então o peso delas acaba pressionando e esmagando os órgãos delas todos. Tem a questão que elas transpiram e elas morrem praticamente também de desidratação, porque a pele delas, né, o organismo delas não é feito para ficar fora da água, é para ficar dentro da água. Tanto que se ela sai da água, ela transpira sim, muito rápido. É isso que esse parágrafo estava dizendo. O suor é um fluido que ele não tem cheiro, né, ele é inodor, e ele é secretado pelas glândulas sudoríparas, né, como a gente estava falando lá, que é uma glândula exócrina existente no extrato tecidal hipodermático. Né? Isso é pele, tecido subcutâneo adiposo. Então a gente tem a nossa pele, embaixo da nossa pele vai ter essas glândulas sudoríparas aí que são responsáveis por fazer a água sair do nosso corpo. Né? Na pele de mamíferos, acontece a produção da solução salina, que é constituída principalmente de ureia, cloreto de potássio e água. Por isso que o suor, né, se a gente lamber ele e tal, ele é salgadinho. Além da água, tem ureia e tem cloreto de potássio também, que são aí íons, né, que são salgados na nossa língua. Através da transpiração, mantém-se o equilíbrio homeostático. E aí o equilíbrio homeostático a gente já falou em outras aulas lá. Está relacionado a metabolismo, equilíbrio do sistema, permitindo ao corpo poder perder calor quando a temperatura exterior se eleva. Ou seja, quando está muito quente, o fato da gente transpirar, né, jogar água para fora, é uma forma da gente tentar esfriar o nosso corpo. Né? E isso é com todos os animais que transpiram. Portanto, trata-se de um mecanismo de defesa do organismo, intervindo quando temos febre, né? Por exemplo, que é fazendo com que o suor eliminado na superfície da pele absorva o estado térmico em excesso, ou seja, o calor que está sobre a nossa pele, utilizado pela evaporação do líquido, restabelecendo as condições normais da fisiologia orgânica, evitando, por exemplo, a desnaturação de proteínas. Um exemplo disso é, por exemplo, por que quando uma pessoa está com muita febre, né, não pode deixar que a pessoa tenha muita febre. A febre passa ali 39, 40, 41. Dependendo da temperatura do corpo, o próprio calor começa, assim, gente, eu vou ser bem simplista nessa palavra, a cozinhar as nossas proteínas. Esse desnaturação de proteínas é quando ela perde a forma dela. E aí ela vira uma outra coisa que nunca mais é a proteína. Isso chama desnaturação. E o calor em excesso, a febre, por exemplo, ela faz isso com a proteína. Isso é muito perigoso para a gente, porque se a gente perde algumas proteínas, a gente pode até falecer. E às vezes, se não falecer, desenvolver problemas neurológicos mesmo, assim, de uma pessoa passar por isso e não voltar à normalidade depois que a febre passar. E aí o suor é uma forma. Por isso que quando a gente está com febre, a gente treme, a gente fica perdendo água por conta disso, né? É uma forma do organismo que está tentando controlar ali a situação. Dessa forma, o suor é apenas um mecanismo utilizado pelos animais que possuem glândulas sudoríparas, ou seja, aqueles que não encontram outros meios para regular ali a temperatura corporal. Por exemplo, coelhos e roedores, os ratos, né, são alguns mamíferos excepcionais que não suam, mas diminuem o calor através da cauda e das orelhas.
Olha que interessante, né? Por fim, esse é o motivo pelo qual as subespécies do deserto possuem orelhas maiores que as do bosque ou do campo, por exemplo, né? Falam de coelho e de rato, né? Os coelhos e os ratos de deserto, eles vão ter rabos maiores e orelhas maiores, que é através desses órgãos que acontece ali o processo de troca de suor entre o animal e o meio. Dependendo da espécie que pertence, né, que o animal vai pertencer, esse vai ter uma forma diferente de eliminar o suor. Afinal, tudo depende das glândulas que o animal possui. No caso dos anfíbios, aí cobra, né, o lagarto, eles contam com uma pele, sapo, eles contam com uma pele muito sensível e leve. Por isso, em vez de transpirarem, as glândulas segregam muco hidratante e, em alguns casos, até veneno, né? A gente sabe que tem alguns sapos aí, algumas espécies de sapos, que não pode nem tocar neles, que é venenoso e a gente pode até morrer, né? Por sua vez, os répteis. Então, tartaruga, crocodilo, cobra, possuem uma pele mais grossa, né? Já que é uma camada de queratina que protege esses animais, protege, né, que eles percam aí. Mas eles não possuem glândulas. Por outro lado, as aves utilizam sua glândula uropigiana para produzir uma espécie de óleo, mais ou menos um óleo aí, que permite tratar e impermeabilizar as plumas, ou seja, né, galinha, as aves, peru, esses bichos tudo que tem pena, né, que voa, as aves não vão transpirar igual esses animais que a gente viu até agora, né? Então, esses animais aí, as aves, já é através de um processo de óleo que vai ali para as penas deles e que consegue fazer esse controle de temperatura. O metabolismo oxidativo, né, e aqui é um pouquinho de química, é um processo químico que usa o oxigênio, né, de aminoácidos e bases nitrogenadas, irá formar as excretas nitrogenadas, ou seja, aquilo que a gente joga para fora, né, que vão conter, lógico, nitrogênio, né, excreta nitrogenada, nitrogênio. Basicamente, são três excretas nitrogenadas que os animais jogam para fora, né, para metabolizar ali, para não se intoxicar. No caso, seria a amônia, ureia e ácido úrico. A amônia é uma substância muito tóxica que necessita de muita água para ser diluída. Inclusive, as plantas, né, produzem aí amônia e tal. A ureia, que é aquela que a gente elimina na nossa urina, elas são menos tóxicas que a amônia. Tanto ela pode ficar em maior quantidade de tempo no organismo, e no caso, tanto em ser humano quanto em outros mamíferos, a gente elimina, né, e é chamado de ureotélicos. Né? Então, a nossa urina aí. E por último, o ácido úrico, né, que é esse outro grupo de compostos nitrogenados, que a transpiração também tem essa função de fazer esse controle desses três produtos metabólicos que o corpo dos animais e dos humanos produzem. Já o ácido úrico, ele é pouco tóxico e pode ser eliminado em pequeníssima quantidade de água. É praticamente insolúvel e pode ser armazenado por um longo período no organismo. As aves e os répteis eliminam o ácido úrico também. Ácido úrico, rapidinho aqui, também se em nós seres humanos ele acumula, ele pode dar um problema na gente, né? Que é um problema que muitas pessoas têm que tomar remédio para controlar o ácido úrico, que ele pode gerar inchaço nos pés, inchaço nas mãos, né? Descascar, enfim. Se o ácido úrico fica em excesso no nosso corpo, ele também produz alguns problemas. E ele não sai no suor. Né? Isso aqui é só três metabólitos que estão relacionados ao suor, mas no caso do ácido úrico, a gente, nenhum desses três, na verdade, né? A gente elimina pelo suor, mas tem ali uma relação com a água e a temperatura do corpo. Aí aqui tem a carinha química, vamos dizer assim, da amônia, da ureia e do ácido úrico. Os animais que vivem na Terra e que não dispõem de quantidades grandes de água, os animais do deserto, né, que a gente está falando, convertem a amônia em substâncias menos tóxicas e solúveis, como a ureia ou ácido úrico, porque, querendo ou não, os animais precisam dessas moléculas para algumas funções metabólicas. Já o excesso dessas excretas nitrogenadas leva o corpo
a uma quebra da homeostase. O acúmulo de amônio, por exemplo, leva a uma intoxicação, né, com sintomas de vômito, perda de vontade de comer alimentos ricos em proteínas, interrupções que cessam e recomeçam na coordenação dos movimentos musculares involuntários, irritabilidade, latergia e até atraso mental. Então, esses três elementos, eles ficam muito tempo no nosso organismo ali, pode dar um problemaço. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão que a gente estava falando, né? Que o deserto é esse bioma, pouca umidade, e que lá vai ter aí animal roedor, ave, répteis e artrópodes. E aí uma adaptação, né? Aí a pergunta é qual é a adaptação que esses animais fizeram, né, para conseguir ficar ali nesse espaço. E aí, vamos lá, que aí não vou ler de novo não, para vocês poderem, a partir do que a gente falou aqui, que foi apresentar, o que vocês acham, né? Qual a opção aí que vocês imaginam que seja a partir do que a gente falou. Lembrando que é uma pegadinha aí nessa pergunta. E aí? O que vocês acham? Pede a ajuda aí aos universitários. Aos universitários, ó. Posso passar para a resposta? Porque assim, né? Aí a gente Não sei não, eu ia na A, né? Mas seria na A. Beleza, não, porque a A, eu acho que é uma que ela, assim, de todas, né? Na minha opinião, tirando a certa, é a que mais eu iria também, assim, para mim faria mais sentido. Né? Existem numerosas glândulas sudoríparas na pele dos animais. Mas vamos lá. No caso aqui, a opção certa é a opção B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Por que eu falei lá daquela parte final? Porque se vocês repararam, eu fui falando dos animais, das... Só passar o caminhão aqui. Estou falando dos animais, estava falando ali né, das células, enfim, e aí do nada eu cheguei na parte lá dos compostos nitrogenados. Né, e aí, isso é muito importante, por quê? Né? Vamos lá ler a resposta. Né? Então, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Por quê? O suor e a transpiração são uma característica dos mamíferos. E no enunciado são citados roedores, que são mamíferos, porém aves, répteis e artrópodes. Os roedores, particularmente, não nascem de ovos. Né? Então já elimina aí uma questão. E essa resposta, por isso que eu falei que tinha uma pegadinha, porque estava relacionado muito aos grupos de animais. E aí entra artrópodes, por exemplo. A gente não falou de artrópode. E a artrópode, assim, né, até pelo que eu sei, não faz transpiração. E essa pergunta ela pegou e colocou assim: roedor que é mamífero com ave, com réptil, com répteis, com aí artrópode, né? Aranha, barata. Colocou tudo como se todos esses animais transpirassem. E não é assim. Né? Tanto que a gente está vendo que não é bem assim. As aves vai ser de um jeito, por óleo, os répteis vai ter a pele deles lá, que tem capacidade, e que, por último, pegadinha. Por isso que eu falei que era pegadinha. Que é a hora que tem que analisar, que você olha assim e fala, mas esses bichos, todos esses bichos é a mesma coisa. Não, essa era a pegadinha. E aí, no final, que dava para entender que os ratos, né, os mamíferos, que no caso são os roedores, fazem eliminação de excreto nitrogenado da forma concentrada, né, que é aquilo que eu falei, da amônia, do nitrato.
E por eliminação, embora aquilo que a Roberta falou, a questão A é a mais óbvia, vamos dizer assim, de todas. Mas não falou, por exemplo, de insetos, que são artrópodes, né? A gente não falou nada de inseto. Então, não seria ela, porque o inseto não tem glândula sudorípara. Nem o réptil. Réptil não, né, gente? Nem os répteis, que a gente pôde ver aí também. Então, seria essa opção, a opção B. Eliminação das excretas nitrogenadas de forma concentrada. Bom? Vamos para a nossa segunda parte aí da aula, que ela é um pouco mais curtinha, e a gente vai falar de lipídio. Né? Só lembrando, lipídio, óleo, já teve umas aulas que eu passei de lipídio. Então, para serem absorvidas pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares. Né? Então, a bile, que é esse órgão que a gente tem ali perto do pâncreas, libera o suco biliar, que vai fazer a emulsificação, né? vai pegar a gordura, vai meio que abraçar ela, vamos dizer assim, para ela poder ser quebrada e ter a função que ela precisa de ter. Visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar, e são insolúveis em água. E aí, mais uma vez, a gente já falou disso em outras aulas, né? Porque lipídio tem a parte polar, a parte apolar, que dá a característica de água, por exemplo, não conseguir entrar numa estrutura lipídica, então tá mais ou menos nesse lugar. Esses ácidos lá do suco biliar atuam no processo de modo a, opção A, hidrolisar os lipídios. Hidrolisar é quebrar, né? Quebrar através da água. Hidrolisar os lipídios, agir como detergentes, tornar os lipídios anfifílicos. Opção D, promover a secreção de lipase, que é uma enzima, que é, né, enfim, uma enzima relacionada a lipídio, a lipase. Ou, por último, estimular o trânsito intestinal dos lipídios, né? Fazer com que os lipídios eles caminhem ali dentro dos órgãos do intestino. Vamos lá. Lipídios, né? Quando a gente ingere os lipídios, né, eles passam pelo processo de emulsificação, como a própria questão falou, sendo digeridos por enzimas no trato gastrointestinal e depois absorvido pelas células da mucosa intestinal. Então, como que é o processo? Então, vamos pensar assim, na prática. Você comeu aquela coxinha um pouquinho ali gordurosa, tem um pouquinho de óleo, fica até o óleo no papel. Então, esse óleo aí do papel da coxinha é lipídio, sendo bem simplista, né? Quando a gente come, então chega lá no nosso intestino, a bile começa a liberar o suco biliar, que vai meio que pegar o óleo, né? E vai emulsificar ele. Emulsificar ele é isso que a gente viu, né? É fazer com que ele seja disponibilizado para o nosso organismo, porque a gente não consegue absorver o lipídio por ele mesmo. Né? As nossas células não entra óleo dentro das nossas células, só entra água. Então precisa de alguma coisa que pegue esse óleo, transforma ele para ele conseguir ser absorvido pela célula, que é o processo de emulsificação. A emulsificação é necessária para que os lipídios sejam absorvidos. Esse processo ocorre no duodeno, que é uma parte do estômago, que é a primeira parte do intestino delgado, com a ação detergente da bile, que é constituída por sais biliares. Nesse processo de emulsificação, os lipídios são transformados em partículas entre 500 a 1000 micra de diâmetro. Gente, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. Essa ação detergente, ela seria mais ou menos o quê? Quando a gente está lavando a vasilha, por exemplo, o prato de comida da gente, a gente despeja o detergente numa panela que a gente acabou de cozinhar e fritar alguma coisa. Você joga o óleo fora, fica ali a panela cheia de óleo, né? Aquela coisa. Se você jogar detergente, o que acontece? Vocês já repararam o que acontece? Tende a gordura a espalhar, né? A gordura meio que ela, além dela descolar da panela e tudo mais, ela também meio que separa. O detergente tem essa função, né? O sabão, vamos dizer assim. Mas a função detergente ela tem essa função de espalhar a gordura
para que a água consiga passar por ela e deslocar ela para o que tiver que fazer. Essas pequenas partículas, né, essas partículas que a gente viu lá de 500, 1000, não sei, muito pequenininhas, elas ativam as lipases pancreáticas. Né? Então, quando ela fica, o lipídio ele é quebrado, transformado nessas micropartículas, ali o organismo consegue entender que tem lipídio ali e ativa essas enzimas, né? Essas lipases pancreáticas, que são enzimas responsáveis pela digestão dos lipídios, né? Que vai pegar e vai conseguir jogar para dentro do nosso organismo. As lipases quebram os lipídios em ácidos graxos livres e monoglicerídeos, né? São dois tipos de óleo, dois tipos de lipídio, mas que eles são pequenininhos. A ideia aqui é quebrem coisas muito menores que aí sim o nosso organismo vai conseguir absorver. Dentro das células intestinais, os ácidos graxos se juntam à proteína intestinal, que aumenta a sua solubilidade, né? Então, lá dentro da célula vai vir o óleozinho, o pedacinho de óleo, que é o lipídio, vai vir ali uma proteína intestinal que vai ligar nele e vai ajudar para fazer a digestão, fazer a incorporação desse lipídio no organismo. Assim, eles são convertidos em moléculas ainda menores, como triglicerol, e organizados em partículas chamadas quilomicrons. Essas partículas menores, né, os quilomicrons, são liberados nos vasos linfáticos, né, que são, não são veias, mas são tipo veia que a gente tem aqui na região da garganta, a gente tem na região da axila, a gente tem na região da nossa virilha, onde passam ali, por exemplo, a gente tem dentro do nosso corpo um negócio que chama linfonodo, né, que é por onde passam as plaquetas, todo o nosso sistema imune passa pelo linfonodo, ou seja, passa óleo, passa sistema imune, é um monte de coisa que passa nessa região chamada linfonodo. Tem até o desenhozinho ali do lado. Ligados aos vasos linfáticos, por onde serão transportados até alcançarem outros tecidos, né? Até ir para a mão, para o pé, para as costas, para a cabeça, enfim. Para o próprio couro cabeludo, né, que é oleoso. Então, o transporte de substância pelas células é conhecido como osmose, que também a gente já falou em outras aulas lá atrás, né? Através da água, a água vai fazendo esse fluxo e vai levando partículas de várias coisas, inclusive de óleo, para ser compartilhada em todas as nossas células. Nesse processo, né, nesse processo do transporte, os lipídios podem ficar armazenados nos adipócitos, né, ou serem degradados. E o adipócito, gente, é a célula, o melhor exemplo que a gente tem de adipócito é a barriga. É a barriga. Porque a barriga, a gente tem, eu tenho barriguinha, né, barriguinha de cerveja. Isso são células adiposas. Ali foi depositando gordura, gordura, gordura e vira. Enfim, a gente vai se conhecer no final do ano que eu vou ir. Vocês vão ver. É onde que a gente, infelizmente, acumula gordura, né? Principalmente quando vai ficar mais velho. E aí, nesse processo, os lipídios podem ficar, né, nas adiposes ou serem degradados, né? Ou seja, serem consumidos pelo corpo, transformando-se em ácidos graxos livres e glicerol. E aí a galera que corre, pratica algum esporte, que vai queimando energia, é através, inclusive, de queimar o lipídio, que aí transforma ele nisso. Isso é através da oxidação, chama oxidação dos ácidos graxos e que produz energia, né, que produz força para a gente. Por isso que é importante a gente se alimentar de coisas que tenham óleo, né? Nem que seja óleo de peixe ou alguns óleos, porque a gente precisa disso para a nossa energia. O metabolismo lipídico vem de duas fontes: alimentos ingeridos e reserva de tecido adiposo, né, que é o processo que acontece quando há a privação de outras fontes de energia no organismo. Por exemplo, por que uma pessoa emagrece se ela ficar muito tempo sem comer? Por conta disso, o corpo vai começar a tirar de onde tiver reserva. E aí os lipídios, né, na nossa pele, na barriga, enfim, nas costas, o corpo começa a pegar para transformar aquilo em energia para a gente sobreviver, se caso não comer. E aí, basicamente, esse é o último slide que fala das funções dos lipídios, né? Que no caso aqui seria para armazenar energia, serve também para isolamento térmico, né? Para calor. Por isso que pessoas, por exemplo, que estão ali um pouquinho mais sobrepeso, né?
elas tendem a sentir menos frio que pessoas muito magras, né? Porque as pessoas muito magras não têm muito tecido adiposo. E se o tecido adiposo ajuda a conter energia, a disseminar menos energia, perdão, equilíbrio térmico, né, sentir frio, calor, as pessoas que são sobrepeso, elas vão tender a sentir, por exemplo, menos frio do que pessoas que são mais magras. Também tem a função de disponibilização de ácidos gráficos, como eu estava falando aqui, além de ajudarem, né, auxiliarem na absorção da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E, da vitamina K. Ou seja, né, as gorduras ajudam até na absorção de vitamina. Olha que loucura isso. Além da produção de hormônio e dos sais biliares, né? Ou seja, a bile que produz o óleo para quebrar, a bile que produz o suco biliar para quebrar a gordura, precisa de gordura. Então, você vê como que a matemática aqui é muito doida. E, por último, proteção e suporte para órgãos internos de aves e de mamíferos. A gente, dentro dos nossos órgãos, tem umas camadas muito grandes ali, lipídicas, que é de proteção contra impacto, contra até mecânica mesmo, de força mesmo, de estrutura. E é os lipídios que dão essa cara, não, mas essa estrutura, né, para os nossos órgãos. E aí vamos voltar então para a pergunta. Né? Seria no caso, né? Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessário a ação dos ácidos biliares, né, que é o suco biliar lá que eu falei. Visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e não são e são insolúveis em água, né, não são solúveis em água, esses ácidos atuam no processo de modo a. E aí, essa resposta eu dei lá atrás. Aqui não tem pegadinha nessa questão, ela é bem direta. E vamos ver o que vocês acham aí. Até uma palavra diferente para o contexto, eu acho. A não ser que eu tenha explicado errado, né? Pergunta a Luísa aí, Roberto. Qual que ela acha? Ela não falou nada. Acho, Luiz. Aí, ó, Luísa. Qual que você acha? Lá atrás, lá no início, eu até dei um exemplo. Ó, não vou falar mais não. Eu acho que estou dando dica demais. Né? Vou passar a resposta. Gente, se você tiver falado, eu não entendi. Foi tão rápido. Eu vou ler a segunda parte da questão, que eu acho que pode ajudar. Ó, nessa etapa da digestão, então a gente foi lá e comeu a coxinha. E aí o óleo da coxinha, a coxinha tinha bastante óleo. E aí começou os nossos órgãos a produzir alguma coisa, né? Para dar conta do óleo. Aí nessa etapa da digestão, né, se torna necessária a ação do ácido biliar. Não é que eu tinha falado que o óleo, a nossa célula não consegue, o óleo não entra na nossa célula. Tem que acontecer alguma coisa, que até o suco biliar que faz, quebra essa gordura, né? Vai pegar essa gordura, nananana, aí quebra ela em partes menores, aí vai vir uma enzima que vai pegar essa parte pequenininha e vai levá-la para a célula. É nesse processo que aconteceu
Isso aí. E aí, porque eu acho que a pergunta maior, né, no caso, é o que que esse suco biliar, o que que ele faz? Qual que é a função que esse suco biliar faz lá no intestino quando chega essa quantidade de lipídio? A gente está falando assim da coxinha, do óleo da coxinha. Pelo amor de Deus, é lipídio, tá? A ou D? Show. Ó, A, beleza. A é hidrolisar os lipídios. Não é a A, porque não ocorre essa hidrólise do lipídio nesse momento. Não é. A D, foi a D, né? Você colocou? Foi. Promover a secreção de lipase. Luísa que disse. Show. Beleza, Roberto. Beleza, Luísa também. E obrigado, Luísa, por pensar e tentar, né? Não é hidrolisar os lipídios, porque não é nessa fase que acontece a hidrólise dos lipídios. Né, porque aí entra num outro momento que acontece a hidrólise do lipídio, que eu acho que já é lá dentro da célula que a gente comentou. Você colocou a letra D, que é promover a secreção de lipase. É o próximo passo, é a letra D, que eu até, né, comentei. Eu vou falar aqui, e aí, Roberto, né, não estou te atropelando, não, tá? Vou só colocar para a opção B, agir como detergente. Eu até tinha falado, falei, nossa, lá atrás, eu falei, que é isso, né? A função do suco biliar é ele fazer a função de detergente. Eu até dei o exemplo, quando você joga por detergente na panela, o que acontece com o óleo, né? O óleo é água, né? Lógico. Jogar um pouquinho de água na panela, joga óleo. O que acontece? Não sei se o detergente faz até assim, né? Espalha a gordura. É aquilo. É essa mais ou menos isso que acontece com o suco biliar, com a gordura lá no estômago. Ele pega a gordura e espalha a gordura. Se espalhar a gordura é para depois ela ficar em menor, em pedaços menores. Aí vai vir a lipase, porque eu até falei, olha, o organismo ele não consegue entender quando tem uma grande quantidade de gordura. Tem que diminuir essa quantidade, quebrar essa gordura em vários pequenos pedacinhos para o corpo falar, opa, tem gordura ali, lipídio, não pode falar gordura não, tem lipídios ali, aí vem a lipase, né, para fazer a função para levar para a célula. Então, o que o suco biliar faz? Ele age como detergente. Ele tem essa função, no primeiro momento ali do estômago, caiu o lipídio no estômago, o suco biliar vem e faz não é espalhar, né? Mas ele quebra, literalmente, ele quebra o lipídio, a quantidade de lipídio, para depois o organismo conseguir ir lá e captar. Tem um exemplo para isso que eu acho que é muito interessante, não sei se vocês já passaram por isso, mas é quando às vezes a gente come alguma coisa muito gordurosa e sai até nas fezes da gente, sabe? Gordura, literalmente gordura. É porque provavelmente a gente ingeriu uma quantidade tão alta que a nossa bile nem conseguiu fazer esse processo de detergente, essa ação detergente nem foi possível de tanto que a gente consumiu. Né? Então, assim, até é até perigoso, né? A gente tem que ficar controlado ali, porque coração, enfim, tem várias funções aí que podem ser atrapalhadas com muita gordura. Mas basicamente seria isso. Vamos lá, né? Porque aí eu dei a resposta sem nem colocar, né? Que é agir como detergente, porque os ácidos biliares têm como função separar e facilitar a digestão, né? Eles atuam como detergente nas gorduras, né? Nos lipídios. Estava falando aqui que não podia falar gordura, mas o próprio pessoal usou. Minhas caras, fica aqui meu desejo de sorte para vocês. Espero que vocês tenham aprendido não só comigo, mas com cada um dos professores. Vão para a prova no domingo de forma tranquila, em paz. Se caso, né, precisarem surgir alguma dúvida ao longo da semana, pode me mandar mensagem. Eu vou parar aqui a gravação, só para como eu disponibilizo, né,